Olá e bem-vindo ao Quem Cala Consente. O Quem Cala Consente está de volta após um pequeno hiato de 2 semanas para umas mini-férias merecidas. Hoje tenho uma novidade empolgante. Nos próximos episódios vamos mergulhar a fundo num poderoso conceito da autocompaixão. Acredito que alcançaremos o nosso pleno potencial de forma rápida e eficaz se tivermos mais autocompaixão connosco. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 59º episódio do meu podcast. Já liguei o microfone novamente, pronto para uma nova temporada? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Neste tópico especial sobre autocompaixão, eu vou tentar partilhar convosco teorias fundamentais que sustentam este processo de transformação que é a autocompaixão. Vamos explorar como a compaixão por nós mesmos pode abrir portas para um crescimento pessoal genuíno e para uma maior conexão com o nosso eu interior. E claro, não poderiam faltar as famosas bufetadas mentais que o Mário normalmente dá. E que na verdade desse lado, pelo menos, os testemunhos assim o afirmam, que é apreciado episódio a episódio. A minha ideia é sempre desafiar-te para ir mais longe, para construir uma melhor versão de ti. Afinal de contas, essa é a única forma de atingir um plano para tu viveres em pleno. Não vamos, obviamente, na autocompaixão ficar pela teoria. Quero que sintam em cada episódio uma caixa de ferramentas repleta de técnicas e metodologias poderosas aqui num podcast que está disponível já com 59 episódios. Portanto, estejam prontos para continuar a nossa jornada interior, abraçar a autocompaixão como uma aliada no caminho do autodesenvolvimento e despertar uma maior consciência sobre cada um de nós. A autocompaixão. Em termos simples, a autocompaixão é o ato de tratar a nós mesmos com a mesma gentileza e compreensão que oferecemos a um amigo querido ou a um ente amado. Em especial, quando esse amigo ou ente amado está a enfrentar dificuldades ou falhas. No fundo, é aprender a ser o nosso próprio melhor amigo em vez do nosso pior crítico, como já vimos em episódios anteriores. Agora, do teu lado, podes estar a perguntar-te: porquê é que é assim tão vital cultivar a autocompaixão nas nossas vidas? O impacto da prática pode ser profundamente transformador. A autocompaixão pode mudar de facto vidas. Quando nos permitimos a ser compassivos connosco, libertamos um espaço de aceitação e compreensão interior, ao invés de nos enredarmos na autocrítica, na culpa, na vergonha. Nós vamos começar a desenvolver a habilidade de reconhecer as nossas imperfeições, os nossos erros, como algo inerente à condição humana. Isso torna-nos menos rígidos, mais tolerantes com as nossas próprias falhas e limitações. A autocompaixão também nos ajuda a lidar com o stress e os desafios da vida de maneira mais saudável. Ao acolher as nossas emoções com bondade em vez de negá-las ou reprimi-las, nós construímos uma maior resiliência emocional e uma maior capacidade de lidar com os momentos difíceis. Além disso, a autocompaixão fortalece a nossa conexão com o nosso eu interior e com os outros. À medida em que desenvolvemos a empatia e a compaixão por nós mesmos, é exatamente a medida que nos vai tornar mais capazes de estender a compreensão
ao resto do mundo, aos que nos rodeiam, criando relações mais autênticas e mais harmoniosas. Lembra-te, o caminho da autocompaixão não é sobre perfeição, mas sim sobre autenticidade. Como eu costumo dizer aqui no podcast, ser mais genuíno, porque nós somos seres únicos e não cópias dos outros. Permite-te ser gentil contigo, tolerante e compassivo, pois é dessa forma que verdadeiramente vais encontrar o crescimento pessoal e até espiritual que tanto buscas. Vamos juntos a explorar a grandiosa jornada da autocompaixão aqui no teu podcast Quem Cala Consente. Em termos mais académicos, Paul Gilbert e Kristin Neff são duas figuras importantes na área da construção da autocompaixão para melhorar a saúde mental e o bem-estar. Kristin Neff, por exemplo, define que compaixão é o reconhecimento e a visão clara do sofrimento. Sentimentos de bondade para com as pessoas que estão a sofrer, de modo que o desejo de ajudar para amenizar o sofrimento emerge em nós. Da mesma forma, Paul Gilbert define a compaixão como uma gentileza básica com uma profunda consciência do sofrimento de si mesmo e dos outros seres vivos, juntamente com o desejo e o esforço de o aliviar. Agora, isto era sobre compaixão. É só recolocares o processo, sendo que é dirigido a ti. É autocompaixão. Vais notar que estas definições enfatizam 4 coisas principais: o conhecimento, a normalização, a gentileza e o alívio. Ou seja, estar atento e sensível ao facto de que algum sofrimento está a ocorrer é conhecimento. Saber tudo isto é útil para que tu possas lutar contra a angustiante dor emocional, mental ou física de outras pessoas, mas também de ti mesmo. E depois reconhecer que sentir esse tipo de dor é universal. Todos nós sentimos alguma vez dor, e seja ela mental, física e até energética de vários graus. Portanto, há que normalizar e perceber que nós não somos únicos na nossa dor, ou alguém não é único na sua própria dor. Depois, não te deves nunca esquivar ou ignorar a dor, mas sim enfrentar essa dor com sentimentos, com bondade, carinho, autocarinho neste caso, e preocupação, sendo que a preocupação não é uma pré-ocupação. Deves ser gentil contigo. Isto tudo é para chegar ao dito alívio, a 4ª coisa principal mencionada por estas definições. Concentrar a nossa energia em maneiras de aliviar a dor, como pode ser através de fornecimento de mais conforto, ações de cuidado, terapia, indicação de um excelente terapeuta, fornecer auxílio, estar lá a suportar, dar perspectivas úteis, qualquer que seja o problema, ou tendo força e coragem para tomar ações necessárias e resolver os problemas antes que eles se transformem em coisas bem piores. Portanto, autocompaixão é fazer todas estas 4 coisas por ti mesmo. Perceber e estar sensível quando estás a sofrer, normalizar percebendo que a dor é universal, todos estamos assim, e depois sendo gentil contigo, não ignorando a dor, não te esquivando, não mascarando o processo, para conseguires encontrar soluções em vez de estar preocupado com o tamanho do problema. Isso sim vai causar e trazer-te alívio. A importância da autocompaixão. A necessidade de receber cuidados e carinho evoluiu como uma forte necessidade de todos os mamíferos, incluindo os seres humanos. Ser cuidado desde o nascimento é vital para a nossa sobrevivência e sem isso nós não prosperamos. O sucesso da raça humana como espécie depende de recebermos cuidado, depende de sermos motivados, depende de pertencer a um grupo que cuida uns dos outros. Quando isso está a funcionar bem, os humanos trabalham juntos, apoiam-se uns aos outros e prosperam. Embora receber cuidados de outras pessoas seja obviamente muito importante, agora
E cada vez mais nós sabemos que é muito limitado pensar que só podemos atender a essa necessidade de cuidados por meio das outras pessoas. Satisfazer a nossa própria necessidade de cuidar e nutrir a nós mesmos tem de ser extremamente valioso, se não a coisa mais valiosa na tua pirâmide de prioridades. As pesquisas da última década provam que a autocompaixão está fortemente ligada à nossa saúde mental e bem-estar físico. Estudos descobriram que aqueles que são mais compassivos consigo mesmos tendem a ter menos problemas de saúde mental, como por depressão, ansiedade, stress e até físico. Estas pessoas também tendem a ter uma melhor qualidade de vida, uma maior sensação de bem-estar e menos problemas nos relacionamentos uns com os outros. A compaixão está ligada à hormona da ocitocina, muitas vezes chamada de hormona do amor. Esta hormona promove o vínculo e a proximidade e, portanto, é particularmente ativa no parto, durante o afeto físico, durante o sexo, quando os pais brincam com os filhos, quando as pessoas brincam com os seus animais de estimação, quando amigos convivem à volta de uma temática que amam. E tudo isto desencadeia a libertação de oxitocina. E os benefícios calmantes que ela traz, em essência, são essenciais, passando a redundância. Paul Gilbert escreveu extensivamente sobre a ideia de que as nossas emoções são governadas por 3 sistemas conhecidos como o sistema de ameaça, o sistema de direção e o sistema de acalmar, com cada um desempenhando um papel importante na regulação das nossas emoções. O sistema de ameaça, de um modo geral, nós sabemos que todas as criaturas vivas são boas em antecipar e evitar ameaças para sobreviver. Nós vivemos da ideia de sobrevivência. Este mecanismo de proteção está programado dentro de todos nós. Juntas isto à capacidade humana de pensar, à capacidade humana de prever, e descobrimos que a mente humana parece ter uma configuração padrão para procurar, prestar atenção e pensar repetidamente em coisas más. Isso faz com que o nosso sistema de ameaça esteja ativo e constantemente em excesso. Não estamos mais nos tempos das cavernas, onde a presença de um tigre de dentes de sabre era o tipo de coisas que acionava os teus sistemas de ameaças. Certo que na sociedade de hoje, pequenos erros ou falhas são piores do que tigres de dentes de sabre. Ainda assim, tu não necessitas de estar constantemente preocupado em sistema de ameaça ativo. Quando o sistema de ameaça está ativo, leva a respostas emocionais como ansiedade, raiva ou depressão. Estas emoções motivam-nos a criar momentos de proteção, criar momentos de raiva que nos leva a confrontar e tentar derrotar o perigo. Por outro lado, vai causar-nos certamente ansiedade, levando-nos provavelmente a fugir do perigo ou a enfrentá-lo de maneira raivosa. E não esqueçamos que é exatamente por causa do sistema de ameaças que a depressão nos leva a nos desligar, desistir e aceitar o perigo. Como tal, o sistema de ameaça também gera respostas comportamentais correspondentes como lutar, fugir, congelar. Ou seja, um lado mais agressivo, um lado mais evitativo e um lado mais passivo ou submisso. Quando estamos em modo de ameaça, os nossos pensamentos tornam-se muito estreitos e negativos. A nossa mente não parece mover facilmente do seu foco negativo. Só que isto nós já focamos muitas vezes em episódios anteriores, mas fica aqui o alerta para este sistema de ameaça que nos foi trazido por Paul Gilbert. O sistema de direção é o sistema de impulso, é aquele que estimula, que te leva em alguma direção, que te leva num determinado caminho. Estimula-te a tentar coisas novas, alcançar coisas, definir e trabalhar em direção a metas, objetivos e sentir aqueles momentos de êxtase quando temos pequenas vitórias na vida. O sistema de impulso ou de direção é o que nos energiza para fazer as coisas e sermos ativos na vida. É ter o drive, como se costuma dizer hoje em dia, na linguagem do coaching. Sem o nosso sistema de direção ativo por algum tempo, ficaríamos sem vida, sem direção, sem vontade, na verdade, sem qualquer tipo de GPS.
O problema é que este sistema, como o sistema de ameaças que falamos anteriormente, também pode entrar em ação de forma exagerada. Isso acontece principalmente se vivemos numa sociedade altamente competitiva que nos passa a mensagem de que precisamos sempre ser mais, sempre ser melhor. E se não conseguimos isso, algo está errado. Sentimos-nos falhados, entramos em processo de implosão. O que pode acontecer é que quando não alcançamos os nossos objetivos, o que compreensivelmente nem sempre é possível, podemos mudar rapidamente de sistema de direção para sistema de ameaça. E assim podemos ficar presos num padrão doentio de direção, como por exemplo dizer eu devo alcançar, eu tenho que conseguir, eu não posso falhar. E quando atingimos uma barreira, então passamos para ameaça. Por exemplo, eu falhei, eu não valho nada, tenho que fugir desta gente toda. E por fim falta o sistema de calma ou de acalmar. O sistema de calma é muito diferente e tem uma influência calmante nos sistemas de ameaça e de impulso ou direção, ajudando-nos a acalmar quando estes entram em processos hiperativos. É uma espécie de sistema de relaxamento que todos possuímos e está em funcionamento latente em todas as alturas. É o sistema que nos traz a sensação de segurança, a sensação de calma e a sensação de alegria. Tu não podes estar num modo de ameaça para sempre. Tu não podes estar num modo de direção para sempre. Caso contrário, tu ias fritar. E isto digo-te com certeza absoluta. O que na verdade acontece em situações normais é que o teu sistema de calma ou de acalmar entra em ação. Experiências de bondade e cuidado tendem a estimular o teu sistema de relaxamento e calma. Embora receber compaixão dos outros seja uma maneira de desbloquear este sistema, a autocompaixão é a chave principal para acalmar o teu sistema de ameaça e o teu sistema de impulso ou direção. Autocompaixão versus autocrítica. Para a maioria das pessoas, ser compassivo consigo mesmo e, portanto, ativar o sistema de calma e relaxamento não é algo natural. No entanto, o oposto da autocompaixão é a autocrítica. E isto é fácil de entender, até porque em episódios anteriores nós falamos de forma abundante sobre a autocrítica e o peso dessa crítica. A autocrítica é um estilo de pensamento que envolve uma conversa interna que é altamente negativa, depreciativa e repreendedora. A autocrítica vai ativar o teu sistema de ameaça por si só e certamente colocar em hiperação todos os teus sistemas de direção. O conteúdo dos pensamentos autocríticos pode ser muito cruel e o tom muito frio, muito duro e até agressivo. É como se estivéssemos a repreender-nos da maneira mais cruel ou punitiva que nós encontramos. Aliás, se nós muitas vezes pararmos para pensar, nós nem sequer éramos capazes de ser tão maus com os outros como somos connosco. Este estilo de pensamento ocorre dentro de todos nós. Ninguém escapa à autocrítica. Ninguém. Mas isto acontece em graus variados e é muito comum até na nossa sociedade porque somos treinados para ser autocríticos. Tenderás a ouvir a maioria das pessoas a referirem-se a si mesmas como estúpidas ou idiotas quando cometem um pequeno erro. Isso pode estar no lado mais brando da autocrítica porque foi o que disseram. Agora imagina o que elas pensaram. E tu? Faz aqui uma pequena pausa. Como é que tu te costumas criticar? Pensa cuidadosamente o que é que tu te chamas a ti, a maneira como tu te tratas, a forma como tu te repreendes. E nota, se por algum sítio, se por algum lado, se de alguma forma não estás simplesmente a hiperativar o teu sistema de ameaça e o teu sistema de direção. Que tipo de coisas costumas dizer a ti mesmo? E quando dizes, como é que dizes essas coisas? Como é que é a tua voz interna? E se pensares bem, essa voz interna lembra-te alguém do teu passado?
Porque nós, na psicologia, temos muito a ideia de que o teu passado marcou-te para sempre. E é por isso que é difícil ser autocompassivo, porque a autocompaixão é o contrário de autocrítica. Se a autocrítica está apenas a levar-te a mais sofrimento, certamente a autocompaixão vai ser a resposta certa. Mas não é assim tão simples. A maioria das pessoas luta para ser mais compassiva consigo mesma. Se isso se aplica a ti, é melhor que saibas que não estás sozinho. Lá está, vamos normalizar. Lembra-te que a maior parte da autocrítica nasceu em experiências menos agradáveis na infância, num sistema de ameaças hiperativo ou na falta de consciência do que és, do que fazes e do que queres. E para isso, tens mais de 50 episódios do Quem Cala Consente para desenvolver a tua consciência, perceber o sistema de ameaças que está em constante funcionamento e começar a lidar com algumas experiências de infância menos agradáveis que te marcaram para sempre. E sim, vai ser necessário trabalhar a autocompaixão. Precisas construir esta autocompaixão. Todos vão beneficiar de uma maneira ou de outra de autocompaixão. É que, para algumas pessoas, ser mais compassivo consigo mesmo é até uma experiência assustadora, porque muitas vezes, por causa de experiências traumáticas passadas, se esse for o caso, ou se estiverem a lutar contra algo muito complicado na vida, a autocompaixão é quase uma miragem no meio de todo um deserto de autocrítica. Por isso, aqui no Quem Cala Consente, nós vamos abordar a autocompaixão da maneira mais simples e direta que eu encontrar para te transmitir, porque a ideia é construirmos um plano para tu viveres em pleno. Portanto, já sabes, com o teu sistema de ameaças ativado e com o teu hiperativo sistema de direção, todos os tipos de respostas emocionais, comportamentais e físicas podem ser bastante desagradáveis. Continua a acompanhar os próximos episódios do Quem Cala Consente e hoje pensa bem no que te falei. E então entende quais são os teus sistemas de ameaça, quais são os teus sistemas de direção e que espaço dás tu ao teu sistema de relaxamento e calma. Entretanto, é nesta altura do episódio que eu costumo colocar uma musiquinha para te alegrar, para te impulsionar ou motivar. Hoje tenho apenas a minha voz. Isto porque, cada vez mais, o Quem Cala Consente é um podcast de sucesso. E qualquer dia começam-me a cobrar os copyrights numa coisa em que eu recebo zero. E claro, se ouviste até aqui, certamente é porque até te faz sentido continuares a ouvir o Quem Cala Consente, mesmo após este pequeno hiato. E agora, mais ainda, porque vamos falar de autocompaixão. E é por aí estares que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações. E se quiseres auxílio, e se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Portugal Místico. Foi feito para ti.